Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Deixa eu procurar o meu convidado. Ei, Delano. Olá. Boa noite, meu Deus. Que Oi, Samanta. presente. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Nossa, mãe, que honra. Boa noite, Alisson. Vamos ver, todo mundo vai entrando, né? Gil, boa noite. Euler, eu não tenho como descrever a minha alegria de estar aqui com você. É como se estivesse falando de novo, né? Que de vez em quando isso está acontecendo, eu estou conversando com meus ídolos. Dá aquela acelerada no coração, sabe? Daquele arrepio no braço. E eu estava estudando agora um pouco da sua história, da sua vida, e fiquei realmente muito encantada com tudo que eu vi. Então, em primeiro lugar, nessa data tão especial, que é meu aniversário, eu quero te agradecer muito por estar aqui e por separar um tempo da sua agenda, que eu sei que é muito apertada, para estar aqui com a gente, né? Então, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Samanta. Para mim aqui é um privilégio, uma data especial para o aniversário. Eu ser o convidado, eu sei que para você é um sacrifício, né? Ceder esse momento para você, seu marido, a família, né? Mas agradeço o convite e a admiração recíproca. Eu também admiro muito como profissional, como pessoa. Muito obrigada. E a gente faz isso, eu até conversei com você na semana passada. Pessoal, vocês que estão aqui, o Euler estava nervoso de fazer uma live como se ele não fosse dar uma aula. Eu vou recordar um pouquinho de como tudo começou, especialmente nas conversas que nós já tivemos em alguns momentos, né, pela relação de banco com o cliente. Mas quando a administradora de cartão de crédito me liga, sabe, Euler, e pede para eu confirmar algum estabelecimento que eu sempre faço compra todo mês, então existe um nome muito forte na minha mente, né, que eu posso falar com certeza, que é o nome da empresa, de uma delas, né, pela qual eu tenho uma profunda admiração. Eu estou até um pouco desconcertada porque é realmente muito bom ter você aqui. Eu estou vendo que o pessoal está chegando, a sala está ficando cheia, né? Ai, deixa eu dar uma respirada aqui. Eu estava vendo, inclusive, estava lendo, um pouquinho antes da pandemia, você lançou um livro, né? Que é A Escada e a Porta. Foi lá em 2019, foi em abril de 2019, e logo depois veio todo aquele movimento de pandemia, que é um livro sobre a sua biografia, sobre a sua história. Especialmente quando a gente fala de persistência, liderança. E uma coisa que eu sempre vi em você é um excelente negociador, e eu vou te provar que você é um excelente negociador aqui durante essa live. Mas para as pessoas que estão aqui, até para mim que nunca é demais, eu queria te pedir para contar quem é o Euler. Bom, boa noite de novo. Falar da gente mesmo eu não estou preparado, mas eu fiquei à vontade porque você falou que seria uma live muito informal e que eu ficasse à vontade. Então, assim, procederei. Obrigado mais uma vez pelo convite, Samanta. E o Euler, bom, eu sou empresário desde os 12 anos, não, desde os 15 anos. 15 anos, meu pai me emancipou, eu passei a ser sócio de uma empresa pequena, e ele me emancipou e sendo sócio, a gente passa a ter a maioridade, né? Toda a responsabilidade da maioridade. Aí, desde os 15, eu poderia ser preso, meu pai falava isso. Então, isso acaba colocando nas nossas costas uma responsabilidade maior. Então, para formar uma sociedade, na época com meu irmão, meu pai me cedeu uma cota de uma empresa bastante pequena, e daí a responsabilidade até hoje. Né? Para mim, cada dia que eu vou trabalhar, sem nenhuma demagogia, como se fosse o primeiro dia, vai passando o tempo e a gente nem. Antes dos 15, eu já trabalhava com ele
carteira assinada, ou seja, desde os 8 anos eu ia de castigo. Olha só, é uma negociação. Eu ia de castigo para a loja do meu pai. Eu ia de castigo porque eu estava uns petelecos, na minha irmã mais nova. Em casa, eu dançava. Quem que é o... Por que que ela está chorando e tudo. Então, ele não queria saber quem tem razão, eu que dançava. E ele me levava de castigo. Ele me levava de castigo. E aí eu queria prová-lo que eu estava feliz, que eu não estava de castigo. E acaba que a gente vai habituando aquele ambiente. Pai, quanto que vendeu hoje? E acaba que vai passando o tempo, a gente vai adquirindo responsabilidade, gostando dos desafios, e já tem mais de 50 anos essa história aí, essa história empresarial. E interessante que eu coloquei, usei da mesma fórmula, vamos dizer assim, com meus filhos, e tem dado certo. Eu tenho 2 filhos, o Rodolfo e a Rafaela, ele também comecei, não com 8, mas aos 13 eu já levava ele para aos sábados, para também cheirar armazém, sentir, né, aquela ambientar, para ambientar. E interessante, aos sábados eu levava os 2 filhos e dava uma caixa de chicletes babá para cada um vender. Vamos ver quanto cada um ia apurar para já fazer desafio com ele. E aí, interessante, trabalhar com homem e trabalhar com mulher. O Rodolfo, mais descolado, cedia para alguns, vendia caro para outros. A Rafaela foi disciplinada, colocou um preço fixo, e isso serve de exemplo, porque eu tenho uma equipe de vendedores. E eu gosto de trabalhar com vendedoras, mulher, porque os homens fazem uma palestra, você faz um pedido para a equipe. Vocês entenderam, gente? Entendi, chefe? Perfeitamente. Vai lá e não faz nada daquilo. As mulheres choram, não vou dar conta, mas vão lá e fazem. Eu acho interessante essa... A mulher acaba tomando conta. Bom, eu vou, se deixar, eu vou ficar batendo Por papo. favor, que eu tô assim, tá até doendo o músculo aqui já. Por favor, você me interrompa e faça aí as suas colocações. Mas negociação, para mim, Samantha, é desde a concepção. Né? Você já tem ali uma negociação com os espermatozoides. Depois disso é o nascimento, o choro. Né? O choro já é uma negociação, já está uma vida ali, já está negociando o choro, que é um leite, já se sente incomodado daquela área de conforto, da zona de conforto. E durante a vida toda, é uma construção. A negociação, ela acaba formando uma história. Então, não importa, na minha concepção, não importa o ramo de atividade, a gente tem que saber negociar. E uma negociação, eu acho que a gente nunca deve extrair, maximizar resultados numa negociação. Ela tem que ser um bom resultado, um ótimo resultado. Esse negócio de maximizar, você pode ferir outros interesses e não ter uma construção duradoura de uma relação. Isso você sabe fazer muito bem. Não sei porque você convoca a gente, mas você é um excelente negociador. Eu fico muito impressionada quando a gente chama as pessoas aqui, quando a gente tem os convidados, é que a maioria de nós faz a negociação ou fazia de maneira inconsciente, né? De forma a somar, por exemplo. Certamente seu pai foi um grande exemplo, né? Que aos 8 anos já te levava e você com certeza aprendeu muito com ele e foi repassando isso para a geração. Aliás, eu quero deixar um registro aqui, Euler, para a Rafa, que eu a sigo no Instagram, eu acho ela uma mulher top demais, uma fineza, que assim, uma hora dessa eu vou mandar um direct para ela e dar um oi, porque de fato ela inspira muitas pessoas, a sua família no geral, eu tô vendo
que a Beth também comentou aqui, que eu acho que vocês dois eram vocês que brigavam, né, na época. Exatamente, a Betinha. E agora vem algumas coisas que são a linha do que eu faço. Muitas pessoas têm me perguntado o que é negociação 360, e eu trago esse conceito de ganha-ganha para 5 áreas da vida, não só a parte profissional. Como gerente de banco, eu sempre tive esse foco em vendas, que se expandiu para foco em negociação. E a gente sabe que gerente de banco, dono de comércio, especialmente quando a gente trata de alimentos, né? Quando a gente fala também de advogados, são pessoas que têm que negociar muito. E é interessante que quando fala assim, eu vou negociar com a Samantha, eu não quero negociar porque eu sei que ela vai ganhar. E não é esse o nosso modelo. O nosso modelo é venha negociar comigo, porque eu justamente quero trazer o ganha-ganha. Então, nessa linha, eu fiz essa vertente em espiral de que a negociação pode ser usada em todas as áreas. E uma das maneiras que eu fiz para fazer rapport com você, olha como é que eu vou começar a contar detalhes que talvez você não se recorde. Um negociador habilidoso precisa ter, em primeiro lugar, escuta ativa. Então, quando ele começa a escutar, ele consegue calibrar bem o ambiente. Outra coisa que eu faço, que é prática, é calibrar o ambiente da pessoa. Então, acho que a primeira reunião que nós tivemos, eu fui até a sua empresa. E quando eu cheguei lá, tinha alguma coisa que fazia menção a um time de futebol. Então eu pensei assim, ele gosta muito desse time de futebol. O que facilita muito o que a gente chama de rapport, que é a conexão, quando a gente vai tratar de algo que para o outro é uma paixão. Pode ser que para alguém futebol não valha nada, mas para alguém o futebol vale muito. Então eu identifiquei que tinha alguém aí que gostava muito do Galo, tanto que a gerente que estava comigo levou um livro para você, não sei se você lembra desse detalhe. Eu lembro. E pensei, gente, ela está dando um livro para ele do Galo, então quer dizer, dentro das 5 áreas da negociação, eu já identifiquei de cara a parte de vida saudável que a gente chama, que não é só pelo que eu te acompanho no Instagram, que eu sei que você faz atividade física, mas a vida saudável, fazer atividade física e buscar também diversão e lazer. Então, a sua vertente, diversão e lazer, foi para mim algo eficiente para que eu me conectasse com você fazendo rapport. Talvez é isso que as pessoas não param para pensar, sabe, Euler? No início de uma negociação, essa coisa da gente bater papo, da gente contar para quem que a gente torce, ou o que que a gente gosta de fazer, eu gosto de boxe, eu gosto de luta, são conexões de alta qualidade que a gente tem oportunidade de fazer, e às vezes aquele ímpeto de fechar um negócio logo, de abrir uma conta, de fazer um investimento, não deixam a gente passar por um processo tão importante para o brasileiro, que é o relacionamento. Eu venho trazendo isso em alguns estudos, especialmente do professor Carvalhal, quando ele deixa claro que o brasileiro gosta de fazer negócio com quem ele gosta. É o gostar mesmo, é o ter Mineiro, bom, afinidade. O mineiro, principalmente. E eu sei que você começou tudo, a família começou lá no bairro Santa Teresa, né? Que é um bairro muito tradicional de Minas, né? E eu brinco assim, eu trabalhei durante 8 anos no private do banco. Imagina cuidar de dinheiro de uma pessoa, já não é fácil. Agora, cuidar de dinheiro do mineiro, a gente realmente tem que dar nó em pingo tá? d'água, né? Para fazer isso. Então, uma das pontes que eu fiz com você é o que eu trago assim, que você tem uma maestria em negociar, sem perceber, você se conecta muito rápido com as pessoas. E isso é uma característica de negociadores altamente habilidosos. São negociadores que conseguem entender o que o outro tem como valor e ele também, e a gente se conecta. Muito bem. Naquele dia, a conexão foi por causa do galo. Você, Samantha, é uma estudiosa de negociação e sabe praticar. Eu faço no feeling, isso eu aprendi no feeling, a negociação do ganha-ganha. E fazendo analogia, né, tem uma brincadeira que o mineiro, o paulista, quanto que nós vamos ganhar? Os dois têm que ganhar. Eu sou mineiro, mas existe esse Essa rixa. essa rixa, que o paulista, na negociação, quanto que nós vamos ganhar, com respeito a todos os estados. O carioca, quanto que eu vou ganhar, que se dane o outro. O mineiro, às vezes, quanto que você vai ganhar? Preocupa mais com a vida, com o resultado do outro. Mas, tirando a brincadeira, eu acho que faz parte da negociação, principalmente a credibilidade. Você entregar o produto que você está.
porque tem Perfeito. que haver a verdade. Então, você citou uma forma de abertura de uma negociação de quebra, o pessoal fala, quebrar o gelo. Então, se tocar num time, mas a gente tem que ser verdadeiro. Eu, por exemplo, estou na negociação. Eu sou atleticano. Entro numa sala que a outra parte é cruzeirense. Eu não vou falar de Cruzeiro e Atlético. Para que eu vou desagradá-lo? Eu falo de uma outra coisa que possa agradá-lo e a mim também, que seja para que eu vou criar esse embate. Né? Perfeito. Então, evita esse. Eu estou usando da verdade. Então, a gente pode passar por. Tem que ter credibilidade, é uma condição, e principalmente entregar o produto que você está vendendo. Né? E eu costumo dizer que esse momento da credibilidade é validado depois da negociação. Esse é um ponto que é um pulo do gato, porque a pessoa vai decidir se vai fazer negócio com você de novo é quando tudo acaba e cada um vai para o seu canto. Que é o momento que ele pensa: será que o preço foi justo? Será que o serviço prometido foi entregue? E aí eu trago para mim agora, tá? Eu ler uma admiração como consumidora que eu tenho demais, de fato, eu sou consumidora da empresa, né? E a gente sabe que é uma rede com muitas pessoas. Eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Hoje, se a gente somar todo o grupo, são quantos colaboradores que estão sob os cuidados de vocês? Olha, já aproxima de 10.000 colaboradores diretos. Imagina, o indireto é incalculável, porque você imagina, no campo tem gente plantando, tem gente transportando produto, nas indústrias estão fabricando, então é muita gente envolvida. O abastecimento do transportador, a descarga, é muita coisa envolvida. Mexe muito na economia de uma cidade, de um estado. E o seu poder de liderança é tão grande que a Samantha, quando vai ao supermercado, ninguém sabe que a Samantha conhece o Euler, né? Ninguém sabe que eu poderia eventualmente ver alguma coisa e reclamar. As pessoas me tratam com tanta gentileza, as pessoas me tratam com tanta cortesia e tão alinhados ao princípio. Então, sabe o sentimento que eu tenho, Euler, aqui? É como se fosse um mini Euler em cada um dos colaboradores, que é aquela pessoa extremamente gentil. Eu tenho certeza que isso seria extensivo à Rafa também e ao Rodolfo, mas é uma filosofia de toda a família que se repassa nos pequenos detalhes. Eu cheguei a comentar com você um dia desses que um dia tinha um carrinho no meio do caminho e eu sempre vou fazer compra com o Arthur, o meu pequeno de 3 anos. Todo mundo do supermercado que eu frequento já sabe que é o Arthur, já conhece o Arthur, porque ele vai dentro do carrinho e eu falo que isso não tem preço, né? Na hora que vai passar no caixa. E realmente tinha um carrinho no caminho e um funcionário ele foi tão cortês que eu queria até ter olhado o nome, mas depois eu me dei conta, a gente deve elogiar, mas isso passou a ser um padrão. Quando a gente observa mesmo, quando a gente observa no detalhe, é muito difícil você ver algo fora de um padrão. Então, imagine isso E exponencialmente em 10.000 colaboradores. esse seu comentário, isso soa música, né, no meu ouvido. É tudo que a gente gostaria e a gente luta por isso. Acho que tudo parte de um propósito. Nós, há pouco tempo, fizemos uma consultoria para encontrar o propósito da empresa e isso poder ser divulgado para toda a organização. O pessoal sentir isso. E o propósito tem que ser o mais simples possível. Nosso propósito é facilitar o abastecimento de lares e negócios. Então, é tudo para facilitar. Então, é o repositor que tem que trabalhar para facilitar e botar o produto na gôndola. É o comprador que tem que trabalhar para evitar ruptura de produtos para atender o cliente. É tentar facilitar ao máximo a rapidez no atendimento, a cortesia, porque é o princípio da empatia, né? A gente tem que colocar no lugar do outro. Como comprador, acho que o comprador, o cliente, ele é o rei. Eu falo isso na empresa. Se eu entrar na empresa, estiver discutindo com algum problema com um gerente, ele pode me deixar falando sozinho se um cliente abordar e precisar de um falando sozinho lá, vai atender o cliente.
esse é o patrão. O cliente é o verdadeiro patrão. Ele que paga o salário dos funcionários, meu salário. Então, é carregar a peneira para o cliente. A gente tem essa filosofia. São duas coisas, dois mandamentos. Carregar a peneira para o cliente é quase possível, desde que seja coisas lindas, né? Fazer tudo que for possível para atender e catar pratinha. Catar pratinha. São os detalhes que fazem o resultado no final do mês. É o que a gente consegue economizar, porque são tantas torneiras no nosso negócio, tem que fechar a torneira, senão o resultado não aparece. Né? Vou fazer até um desabafo. Ser empresário no Brasil, honesto, é ter boa parcela dos pecados perdoados. É muito dificultador. Isso é em carga tributária, uma série de coisas. Então, a gente sabe o seguinte, que antes era matar um leão por dia, agora são 2 leões por dia, amarrar o terceiro já para o dia seguinte. Não é fácil, não. Mas é colocar o empatia, colocar no lugar do outro, porque como cliente, como comprador, é o rei. Então, por exemplo, a pessoa, por mais humilde que seja, na hora que recebe um salário, se ele vai numa sapataria, poxa, ele é o rei. Tem que ser bem tratado. Todo mundo gosta de ser bem tratado, não importa a classe social, não importa o poder aquisitivo, todo mundo quer ser bem tratado. Sim. Então, a gente tenta disseminar na empresa como cultura. E é interessante, como eu já visitei a empresa sem ser uma sede de um supermercado, como eu já fui visitar também, né, como gerente de banco, a gente percebe a cultura no 360. Por isso que eu falei muito de negociação 360 no título da nossa live, é para trazer uma reflexão que o empresário também no Brasil muitas vezes é visto como aquele que quer ganhar e manter a empresa e se esquece de cuidar dos colaboradores, o que não acontece com você. Por isso que a gente percebe que as pessoas que trabalham na empresa são pessoas felizes. Existe um livro muito legal que chama O Poder do Sentido, ele foi escrito pela Emily Sfarrani, e ele fala de 4 bases. Depois eu vou te mandar esse livro, tá? Eu acho que você vai gostar muito dele. Tá. Eu uso muito em sala de aula na FGV, que ele fala sobre propósito, pertencimento, storytelling, que é contar histórias, e transcendência. Na parte de propósito, ela comenta sobre um faxineiro da NASA, que trabalhava na NASA, e quando perguntaram para ele assim, você trabalha com o quê? Ele respondeu, eu ajudo o homem a ir à Lua. Então, se o propósito da empresa é facilitar, né, e a gente está facilitando o abastecimento de lares e de negócios, então a pessoa pode fazer qualquer ocupação, ela pode estar em qualquer posto que ela precisa ter isso em mente. E olha como faz sentido. Quando a gente está lá dentro do supermercado, a gente pensa assim, nossa senhora, onde que está o milho verde? Aí você está lá naquela coluna do leite condensado. Aí tem um repositor, você pergunta, moço, bem mineiro, né? Onde fica o milho verde? Mas é aquela pergunta bem despretensiosa. Imediatamente eles largam tudo que estão fazendo para levar a gente até a ponta do milho verde. Às vezes eu fico até sem graça, que eu falo, não, só me indica o que que é, daqui a 2. Não, eu vou levar a senhora lá. Então, Legal. o facilitar está na mente deles, né? Assim, a pessoa vai embora para casa consciente de que não importa qual cargo ela executa, ela está alinhada ao propósito dela dentro daquela empresa que alinha o objetivo. A gente passa muito tempo da vida trabalhando, né, Euler? A gente tem que pensar muito com o que trabalha, porque isso precisa nos preencher. E eu percebo muito que você traz esse propósito para todos esses colaboradores. Imagina, eu vejo um universo muito pequeno, imagina 10 mil, né? Então, a gente tem que colocar o máximo de colaboradores dentro do vagão do trem. É lógico que não tem 100% de adesão. Isso é natural, né, do ser humano. Mas esse seu comentário é interessante porque os resultados, não adianta esperar resultados imediatos.
é tudo uma construção. E essa forma de atendimento acaba fidelizando. A gente procura a fidelização, eu acredito no fortalecimento da marca, como confiança. Não vai ser sempre o menor preço, não vai ser sempre o maior preço, porque os preços de mercado, eles variam. Uma coisa eu estou em oferta, outro produto concorrente está em oferta, mas se basear numa cesta de abastecimento mensal, é muito... A distância entre um preço e outro de abastecimento é íngreme, é muito pequena. Sim. Então, nós temos que ter o diferencial que a gente procura buscar, terminar na empresa, é o atendimento, principalmente. Acreditamos que o bom atendimento fideliza o cliente. E o atendimento, não só para o cliente externo, mas para o cliente interno, são os colaboradores também. Então, eu, como exemplo, tenho que estar sempre cortês com os colaboradores, que eles estão trabalhando para a empresa, né? Às vezes com falha e tudo, mas estão ali se dedicando para si. Então, tem que estar treinando constantemente. Tudo bem que o mercado, às vezes, você treina para o mercado, mas faz parte. Né? Se você não treinar, é pior. Nós temos investimento em treinamento. E a gente sabe que muitos colaboradores ali tem muita gente de primeiro emprego, acaba indo para outros segmentos ou concorrentes, mas não é por isso que eu deixo de treinar. Porque a gente escuta muito em fazer o que gosta. Eu dei sorte porque eu acredito que tem que gostar do que faz. Primeira coisa, gostar do que faz. Eu dei sorte porque eu gosto do que eu faço e faço o que eu gosto. Então, Aí fechou perfeito. o impacto é menor, o impacto das dificuldades. Então, as dificuldades a gente acaba realmente sendo desafiadoras. Eu quero superar, eu sei que eu vou ter N problemas, por exemplo, para resolver num dia, eu não vou colocando debaixo do tapete, vamos tentando resolver, lógico que não vou resolver tudo no mesmo dia, mas tem que estar em constante alerta e eu acho que isso tudo vai valorizando marca, porque os valores maiores que a gente cria, eu, por exemplo, como dirigente de empresa, meu papel é criar valor para a minha empresa, fortalecer as minhas marcas. E eu não meço esforços para isso. Então, por exemplo, nós temos uma missão de abastecimento omnichannel, multicanais. O Supernosso, supermercado, o Apoio Mineiro, que é atacado de cash and carry, temos o DEC Minas, que é a distribuidora, a indústria. Então, tudo na mesma atividades correlatas para atender melhor o cliente. A indústria é um negócio interessante que a gente tem, que é uma coisa que dá orgulho de ver, sinceramente. Eu, como mineiro, eu tinha que divulgar mais a estrutura que a gente tem por trás das lojas, que é com tanto carinho que a gente utiliza matérias-primas de primeiríssima, tudo com limpeza impecável, com qualidade. É uma coisa que nós temos o CIF, que é Serviço de Inspeção Federal, um documento tipo o ISO 9000, que seria numa indústria de alimentos. Então, são várias coisas para somar e poder criar valor para a empresa. Existe um traço seu... aqui, você vai me freando aqui. Não, e eu tô assim, eu descobri que essas lives, semana passada, eu fiz com meu marido, né? Foi muito engraçado, todo mundo queria entender o que eu ia falar com ele. Ele trouxe a visão sobre o sorriso, né? O poder do sorriso nas relações. Quando a gente se dá conta, a gente negocia muito mais do que pensa. E aí virou um divã, porque eu comecei a dissecar
o perfil de negociador dele, como eu faço com todos. Eu não te contei isso antes para não te deixar sem graça, mas existe uma outra característica que você tem e que é incrível e talvez não seja tão claro para você, mas é uma estratégia de negociação, porém é uma atitude extremamente respeitosa, que é o bom humor. É difícil conversar com você sem você sorrir. A gente vê que o tempo todo aqui eu tô rindo, inclusive, porque as conversas sempre têm alguma história muito legal carregada de bom humor. Lembrando que o bom humor não tira a seriedade do assunto e, pelo contrário, né, traz leveza para o processo. E esse bom humor vai sendo estampado também no rosto Ó, das pessoas. legal. Eu acho que todos nós temos motivos e histórias tristes, coisas tristes para pensar e lembrar. Tem motivo para chorar e para sorrir. Eu prefiro ficar lembrando de sorrir porque o corpo agradece. O Sim, corpo não sabe distinguir. Então, você acaba transmitindo boas vibrações, boas energias e recebendo também, né? Então, todos nós temos, eu costumo falar com o pessoal, um saco de problemas. Eu acabo deixando esse saco na empresa, na porta, vou trabalhar com um sorriso lá, depois eu pego de volta. e ainda tem assim, quando a gente pensa em todos esses processos, eu tomei a liberdade porque eu tive que ver a sua biografia, né? Mas eu vi que agora eu tô virando década hoje, né, Euler? Tô fazendo 40 anos hoje, exatamente. E pelo que eu vi, você também vai virar década. Mas eu vejo que você é extremamente ativa e trazendo agora para a negociação da sua vida saudável, porque o Instagram conta tudo. Acho que você faz aula de boxe, alguma coisa assim, né? Que tá com uma luva na mão. Não sei É, muito bem qual é a luta. é Muay Como eu Thai. entrei, como eu entrei num processo de também de ter esse cuidado com a saúde, agora eu queria te fazer uma pergunta até um pouco mais pessoal. Como é que o Euler, que tem todas essas atividades, consegue negociar consigo mesmo o tempo para cuidar da sua saúde, para acordar cedo eventualmente e não apertar o botão da soneca do celular e fazer algo que seja importante? Porque aí a gente já entra no terreno da autonegociação, né? Olha, é isso mesmo. É uma autonegociação, muito bem. A gente acaba tendo que encontrar as prioridades, né? Tudo na vida, na minha análise de ser, é buscar o equilíbrio. Cada um tem um ponto do seu equilíbrio. Então, o que é importante? Tem momentos na vida que eu não poderia, não tinha tempo ou condições de me dar ao luxo de cuidar do corpo, porque aquela fase me exigia 16 horas por dia e tudo, mas a gente não consegue viver, ser feliz a vida toda É. nesse. Então, acaba que usar um pouco dessa inteligência emocional, vamos dizer assim, de tentar o equilíbrio. Porque se a gente pensar só em dinheiro, coitado, tem tanta gente tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Nossa senhora! Olha só. Entendeu? Então, o dinheiro, Puxa vida. como é importante. Mas você precisa de ter um corpo saudável. Então, é tentar esse equilíbrio. E a gente acaba encontrando tempo, quando você é, determina as prioridades. Então, eu achei importante nessa. Você está entrando no 40, parece que tem 20 Não anos. entra. Tô Obrigada. virando, eu estou virando sexagenário. Olha só, também não parece, viu? Parabéns. Mas eu acho que é um pouco desse espírito de dor também, além do cuidado, né, da saúde. Isso aí, eu nunca abri mão, por exemplo, de consultar médico, de acompanhar, né? Poxa, o nosso maior bem é a vida, Sim. a saúde. Agora mais nunca está aprovado isso com a pandemia. Tem o lado positivo, vamos dizer, o legado positivo da gente fazer reflexões da importância da saúde, da vida, que é o nosso maior bem. Então, a gente tem que cuidar.
E toda essa questão até do é tão pobre que só tem dinheiro, né? Eu vivi agora recente uma situação de escolhas em favor de maturidade mesmo, né? Em que você abre mão de uma coisa, a cada escolha uma renúncia. O que a gente vê hoje, muitas vezes, são as pessoas trabalharem bastante e não conseguirem equilibrar esse espaço de diversão e lazer. E eu já vou trazer uma outra questão que eu vejo que você equilibra muito bem, que é a família, né? São os momentos em que você está com família, ou seja, não só de trabalho, né? Vive o homem, apesar de toda a história, todo o sucesso, de construir também as raízes firmes. Aí eu já entro, só para exemplificar, tá? No meu caso, são 5 áreas a vida. Então, eu tenho a vida sentimental, a vida interior, a vida saudável, a vida profissional e a vida social. Então, quando a gente fala de vida sentimental, por incrível que pareça, a família está lá dentro. Quando você cuida da família também, seja de todas as relações, né? Sejam elas paralelas, para cima, para baixo, pais, filhos e por aí vai, você fica completo também nessa vida. Então, é mais um equilíbrio que você consegue, né, Euler? Que é tratar da Olha, família também. exatamente, uma coisa que eu valorizo é família, estar com família. Família tem os momentos seguintes, briga pra caramba. Você tá maravilha, família é tudo igual. Só muda o CPF, endereço. Uns mais ou menos. A família árabe briga muito. Família, irmãos, então. Mas existe o amor. O amor da família, a gente preservando isso é uma coisa importante. Agora, a família próxima, né? Filhos, por exemplo, é, eu valorizo demais mesmo. Então, por exemplo, eu deixei no passado de ir para outros estados, ter atividades em outros estados ou em outras cidades, porque ia tomar um tempo que eu ia sacrificar a família. Uhum. Falei, deixa, eu resolvi fincar bandeira na região metropolitana de Belo Horizonte, pensando em facilitar a vida e estar presente. Porque a educação não é só estar presente, mas a presença é importante, Com né? certeza. Melhor para educar, melhor do que palavras. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, eu acho interessante que conseguir conciliar essas coisas e esse equilíbrio também do amor da família, acho muito importante. E eu fico feliz de poder, aos finais de semana, quando possível, ajuntar 5 netos, filhos, filhos do namorado da filha. É um prazer para mim, isso aí alimenta minha alma. Muito legal. Eu estava E a vendo um estudo. pergunta que está Desculpa. fazendo para nós mesmos, a pergunta que a gente tem que estar sempre fazendo para nós é se, no nosso âmago, se a gente está feliz. O mais importante. Nossa, eu ia falar isso. Pergunta. Olha a sintonia. Eu estava falando exatamente sobre um estudo de Harvard. De 20 anos para cá, o tema felicidade tem levantado uma série de pesquisas, inclusive gerado prêmio Nobel. Felicidade até então que era um assunto gasoso, né? Que as pessoas falavam, vou falar disso não, e se abraçar a árvore, passou a ser algo fundamental. Felicidade foi comprovado que funcionários felizes produzem muito mais, então eles são efetivos para a empresa. A empresa que deixa um funcionário que possa trabalhar em home office, que se entregue bem, vai trabalhar muito melhor porque está perto de casa. É uma realidade mais ou menos como a que eu vivo hoje, que eu estou perto do pequeno, depois de ter ficado tão longe. Eu costumava dizer, inclusive no setor que eu trabalhava, que para trabalhar comigo tinha que ser feliz. Se não tivesse feliz ali, não precisava ficar, porque a pessoa que não está feliz não entrega o seu melhor, às vezes adoece, às vezes vai pedir uma licença. Então, ela não está se encontrando naquele propósito, eu acho que é melhor cada um seguir o que é o propósito de cada um. Então, uma coisa que as pesquisas vêm mostrando é que funcionários felizes efetivamente trazem muito mais resultado para a empresa. E a empresa que percebe que o colaborador precisa ter a vida saudável, a vida social, a vida interior, a vida profissional, todas essas vidas correlacionadas e a sentimental,
ele vai ter um funcionário muito mais completo quando chega, né, para trabalhar. Então não passa a ser assim, nossa, que legal, vou trabalhar com a Samantha porque ela quer que trabalhe com pessoas felizes. Ela deve ser super gente boa. Eu acho que eu sou gente boa, mas não é só essa a questão. A questão é passar muito tempo da vida fazendo algo. Se a gente for olhar, a gente passa a maior parte da vida acordada trabalhando, né? Hoje eu trabalho com pessoas maravilhosas, acho que tem uma colega de trabalho aqui comigo, inclusive, que cuida de vocês aí e que fazem valer a pena, fazem a gente acordar de manhã e pensar, eu tenho um propósito grandioso, eu vou fazer algo diferente. Quando eu falo de propósito, já que a gente sabe que é facilitar o abastecimento de lares e negócios, como é que foi, Euler? Conta pra gente o impacto da pandemia. E quando eu falo de impacto de pandemia, é quando tudo começou e todo mundo foi para casa e o setor de alimentos não podia parar de abastecer. Como é que foi isso? Conta pra gente, nessa época, como foi esse impacto? Então, de novo, a pandemia tem alguns legados positivos. Um deles é o home office, né? Eu mesmo, para mim, é uma quebra de paradigma. A gente tinha que estar sempre vendo as pessoas trabalharem, principalmente do escritório central, né? Do overhead, que a gente chama. Mas o interessante é a missão. Você entregar uma missão para um profissional e ele corresponder. Então, ele vai fazer o seu horário. Por exemplo, eu tenho um diretor exemplar que foi papai ontem. Nossa, Então, quer dizer, deixa ele deixou hoje, está preocupado. Ele falou, olha, você administra aí, às vezes de madrugada ele resolve um problema. entre uma mamada e outra, né? Tá lá disponível. Exatamente. Agora, a pandemia, você falou, isso no nosso setor, você conhece lá o escritório, tem muita gente envolvida, muitos departamentos, um centro de distribuição robusto, isso tudo, como você disse, para facilitar e atender o cliente, esse da melhor maneira possível. Mas com a pandemia, uma vez no estouro da pandemia, nós tivemos que ser criativos, rápidos, foi uma oportunidade também. Todo problema, toda gera oportunidade. Vou falar de coisas ruins. A pandemia é um momento ruim, mas ao longo dos anos vai haver evolução e está havendo evoluções tecnológicas de melhoria. As guerras foram dificuldades, foram coisas penalizadas para o ser humano, mas o que se evoluiu com esses problemas da humanidade? Então, eu não tenho dúvida que está sendo construído e coisas positivas com essa crise que a gente está vivendo. E, graças a Deus, a expectativa é positiva, a gente já está ficando, já está mais abrandado, né? Eu, por exemplo, já tomei a primeira dose. Muito bem. Não, e a É coisa tá tão assim que cuidado. Agora, toda hora eu houve. vejo eu ler em algum lugar tirando foto, inaugurando alguma coisa, né? Então. Para mim, inaugurar uma loja é como se fosse um filho que está nascendo. Eu vi isso na postagem. É um filho que nasce. E o ser humano é o seguinte: um filho, quando nasce, você é mamãe, a gente tem que acompanhar, dar mamadeira, porque senão ele morre. Morre mesmo. Então vai nascendo o filho, mas tem um período de assistência, de carinho, de conhecer o cliente local, que as lojas acabam tendo características diferentes, espaço de produtos diferentes, conforme a saída daquele produto na loja. Então, existe uma padronização de layout, uma padronização de espaço para cada categoria, mas aquilo é flexível porque quem manda, de novo, é o cliente. Eu achei legal. Oportunidade já surgida na pandemia é o crescimento do e-commerce,
principalmente no nosso setor. É outra quebra de paradigma. Ninguém comprava em supermercado pelo e-commerce. Uhum. Então, pela construção de marca, passou-se a experimentar nosso e-commerce. Então, é importante o offline, construção de uma marca, para fortalecimento do online, para confiança do online, porque acaba se fundindo lá na frente. É uma soma, é uma construção de modelos e de atuação channel que eu comentei anteriormente. Eu não deixo de falar, né? Não, eu tava lembrando de um colega que esses dias virou e falou assim: engraçado que eles comentam isso perto de mim e não sabem que eu observo, né? Não, eu entrei numa loja outro dia, que era uma loja do Carrefour, e eu achei estranho que as cores estavam meio diferentes, mas eu fui fazendo compra, 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 quando chegou no fim era a cor do Super Nosso, né? Que eles comentam a cor, aquela, é um bonina, né? Assim, que é uma cor, pra mim, principalmente, gente, quando eu vejo aquilo de longe, sabe? Dá um sentimento de que eu tô em casa. Eu tô em casa Legal. até demais, não posso ficar indo lá não, senão eu vou gastar dinheiro demais, mas aí a pessoa falou assim, engraçado, na hora que eu fui passar no caixa era aquele bonino, assim, aquela cor, não sei muito bem se é um magenta, o que que é um vermelho. Olha, é o Super Nosso, sabe assim, aquela descoberta. As pessoas já começaram a ter essa admiração pela marca, esse sentimento de estarem em casa. E aí, na hora que percebem que estão num ambiente com esse padrão, com essa formatação, eles se sentem muito bem. Eu sou suspeitíssima para falar, por isso que eu já deixo registrado aqui. O tanto que eu sou fã, minha família só consome isso. Tanto eu, Obrigado. o Arthur, inclusive, na hora que vai para o supermercado, é a hora da festa dele, que ele adora. Eu já deixei aqui um registro, tá, gente? Vou colocar aqui para vocês. Aquele negócio de deixar aquelas bolinhas, aqueles brinquedinhos no caixa embaixo é judiação com criança. Toda vez ele pega um negocinho de fazer bolha na hora que tá passando ali no caixa. O Samanta, isso tudo faz parte de uma Eu estratégia sei. de produtos para a criançada mais acessível para colocar no carrinho da mãe. E também eu comentei sobre o e-commerce, é importante a gente levar o consumidor na loja, por causa da venda por impulso. Ele Hum, compra pelos olhos, ele faz uma experimentação. Então, por isso que é importante o offline e o online. Não existe substituição de canal. Existe uma soma, a gente tem que estar presente. Agora, sobre a marca, a gente fez até uma remodulação, não sei se você já percebeu, do próprio símbolo do Supernós do coração. Nas novas sim. lojas, aos poucos vamos fazendo a mudança, mas ficou mais moderno, assim, pelo que nós construímos e fizemos uma consultoria, consultando clientes, porque o cliente, de novo, é ele que manda. Então, foi aprovado, até esse carinho, esse cuidado a gente procura ter para atualizar, né, o símbolo que é o coração do Super Nosso. Agora, é moderno, está inovando, né? A gente tem que estar sempre inovando. O Super Nosso participa de feiras internacionais para trazer produtos inovadores, produtos diferentes e tentar participar, né? Ser pioneiro, porque isso faz uma característica nossa. Agora, problema tem. Eu gosto quando o cliente reclama, porque é sinal que ele quer voltar. E é uma oportunidade que ele está dando para nós reparar, Consertar. consertar. Então, Perfeito. quando reclama, eu fico feliz. É Agora, difícil, viu? não consigo atender a todas as sugestões ou reclamações, mas assim como a gente gosta de um elogio, de um atendimento, eu gosto também da reclamação. A gente tem que ver se está no caminho certo. Né? Então, para mim, soa da mesma forma. Tanto um elogio importante, quanto uma reclamação que é, é constante também, porque você atende milhares por dia, por Tá. mês, por ano. Imagina, É muita gente. são milhares de operações por dia. Tem um caso, eu não sei se você vai lembrar, isso aí já tem Ah, tempo.
Eu acho que quando eu comecei a te atender deve ter uns 5 anos, talvez, né? Alguma coisa assim, pela Caixa, mas enfim. Eu ia muito à loja do Serena Mall, vou dar um exemplo. E eu ia muito à parte de vinhos. Então, quando eu chegava lá, a gente procura algum funcionário que entenda de vinhos. Eu não entendo tanto, eu não sou assim, né? Então, às vezes é um dia que eu quero um vinho com mais tanino, com menos tanino. E aí tinha uma moça, não me esqueço o nome dela, que era a Luana. Então, toda vez que eu chegava, ela já foi percebendo que existia uma recorrência na minha ida. Não que eu fosse todo dia, mas uma vez por semana eu passava lá e pegava uma garrafa de vinho. Como ela percebeu que eu chegava meio curiosa, assim, que tem gente que não deve dar abertura, mas eu queria saber a opinião dela, ela começou a investigar que tipo de vinho que eu gostava. Então ela já chegava e falava: E aí, Samantha, qual vinho? Quer dizer, primeiro detalhe, descobriu meu nome e Olha repetia meu nome toda vez que eu ia. que legal. Isso é uma coisa assim, isso é um fato, tanto que eu tô falando o nome dela, que eu me lembro muito. Ela foi percebendo o gosto, e sabe o que que ela passou a fazer? Ela passou a refrigerar os vinhos que eu gostava. Então, quando eu chegava, falava assim: Lu, o que que você tem aí de bom para mim? Ah, eu tenho um Pinot Noir, um Pinot Gris, você quer um branco, você quer um tinto e tal. Quando eu ia olhar, já estava lá dentro geladinho. Gente, isso é um sentimento que não tem explicação. Aí, eu engravidei. Então tive que ficar 3 meses sem beber nada, né? Não pode. Mas depois eu falei: Luz, quer saber? Eu vou tomar só um pouquinho de vinho, que se eu ficar feliz, o Arthur fica. E ela me tratou bem em todas as etapas da minha vida, inclusive na gravidez. E foi em um desses intervalos que a gente fez uma reunião e eu fiz questão de comentar com você sobre essa funcionária em especial, da loja tal, do nome tal, porque aquilo fazia com que eu me sentisse gente. A Luana talvez não percebeu que ela fazia rapport de altíssima qualidade comigo. A conexão era de altíssima qualidade. Às vezes eu estava perto de outro supermercado, mas eu dava a volta em Nova Lima para ir lá, porque Olha eu só. sabia que a Luana estava lá. Olha, muito interessante esse depoimento. Eu adoro, igual eu te falei, da mesma forma, quando reclama de um colaborador, se elogiar um atendimento, é sinal que a pessoa está carregando água na peneira para o cliente. Então, eu gosto, e isso é uma forma da gente destacar os talentos na empresa, dar oportunidade. Certamente a Luana, eu tenho certeza, Ela já saiu. já foi promovido. Perdi a Luana, depois eu me arrependi, brincadeira. Mas eu não tinha Luana mais. Não, certamente foi promovida. Certo que acaba sendo os talentos que fazem diferença. É outra coisa que a gente nunca deva pensar que está trabalhando por o outro. Ah, trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim. Isso é um erro. Todos nós trabalhamos para nós mesmos, às vezes com capital do outro. Que Ninguém legal. é do outro. Trabalha para você, com o capital do outro. Se você quer ter um próprio negócio, um dia tiver o capital, mas é a mesma. Se trabalhar com esse mesmo espírito, certamente será promovido. Muitos, se não for promovido pela empresa, se a empresa não está percebendo esse talento interno, o mercado vai perceber. Você, por exemplo, se você foi bem atendido pela Luana, uma hora você precisar de uma profissional, não sei, Luana lá do Supernossa, ela toma uma cantada. O mercado acaba Absorve, né? absorve, exatamente. Eu acho que tem muito a ver com atuar como dono, né? Agir A como PAC dono. ia chegar nisso aí. Samantha, você comentou rapidamente o Carrefour, eu vou voltar, porque é motivo de muita satisfação para mim nesta construção de marca. Você imagina o seguinte, uma coisa inédita no mundo, uma empresa global, uma marca global, submeter a uma marca local menor, o que a gente vê é o contrário. Então, olha só, na visão do consumidor, você foi na loja, viu a mudança, na visão do consumidor, a loja passa a ser super nosso. O pricing, o preço, os produtos, o layout, a fachada, mas nós temos KPIs, desafios, objetivos para cumprir,
mas o cupom fiscal daquela loja, o cupom fiscal CNPJ é o Carrefour. Quer dizer, Nossa, que legal. uma marca global da expressão que é o Carrefour, a gente sabe, uma das maiores empresas do mundo, do setor, deve ser a segunda do mundo. Isso é um atestado, é uma chancelagem da minha marca, né? Uma marca mineira, uma marca local. E isso, para É mim, muito top. um legado e é um valor muito grande. Olha, para você ter uma ideia, são dois sistemas robustos de informática que têm que conversar para atender melhor o consumidor. Eles estão apostando na nossa gestão e na nossa marca. Não é interessante? E o Então, mineiro gosta, né? Eu o falo e mineiro é faço um barriga. coraçãozinho e bato palma, porque o O sentimento é mineiro... que onde o Super Nosso vai, tem um pedaço de cada mineiro junto. Então, para nós, de fato, é muito orgulho ver essa marca desse jeito. Obrigado. Fora o Be Honest, né? Que esses dias também eu soube que era Eu ia um comentar. conceito muito legal. Fala do Be Honest pra gente um pouquinho, daqui a Bion, pouco encerrar a live. dentro dessa filosofia de omnichannel, apareceu essa forma de atender o cliente, de abastecer, nós tínhamos que estar presentes. Encontramos no Beyondest, na equipe que criou o Beyondest, uma sinergia muito boa. Os meninos trabalhadores, não medem esforços, e aí nós entramos participando da empresa, compramos uma parte da empresa, e aí é uma soma de esforços. Eles, trabalhadores, com a ideia, a gente fazendo um trabalho de curadoria para melhorar aí, potencializar o espaço. Então, é uma nova forma de atender o cliente, porque o cliente são momentos de compra. Tem hora que você quer fazer uma compra de abastecimento, você vai num apoio, que você vai comprar mais barato, uma compra de abastecimento, uma compra mensal, uma compra da semana, você vai no Super Nosso, produtos perecíveis, produtos diferenciados, e uma hora que você está numa festa lá, e acabou lá um carvão, uma cerveja no seu prédio, você pode abastecer Só com aqui. essa filosofia de be honest, ser honesto. Você se auto abastece e paga. Quer dizer, confia. É uma mudança até de cultura, né, de confiança, ser honesto. Então, tentar o consumidor valorizar esse serviço e ele pagar por aquele momento aí, ele mesmo vai se auto-atender e Muito pagar. legal. Não é legal? A gente viaja às vezes e vê isso fora, acha tão engraçado, né? Que não tem alguém Olha ali para só, cobrar. rápido. Com menos de um ano de atuação, já são mais de 100 pontos de venda. Já estamos abrindo em Brasília. E agora, depois da curadoria, de know-how, a gente já passa a agregar a marca do Be Honest, sendo super nosso Be Honest. Que legal. Isso aí. Olha, a gente está com um aviso aqui. Eu vou falar uma coisa bem rapidinha para deixar Vai a lá. palavra final para você. Mas eu, primeiro, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a todos que estão também. Talvez você não tenha pensado sobre esse ponto de vista, eu vou trazer isso bem rápido. Você impacta a vida não só de 10 mil colaboradores ou de centenas de milhares de clientes, mas você afeta diretamente a vida de muitas famílias. Então, a sua liderança, o seu estilo, a sua forma de ser melhora, abastece, facilita a vida de muita gente, inclusive a minha. Então, em nome da minha família, eu te agradeço e deixo com você a palavra final para essa noite. Olha, obrigado mais uma vez, Samantha, pelo convite. Passou-se aí uma hora de bate-papo. Desculpa aí se eu De me jeito nenhum. repeti, mas a gente entusiasma pelo assunto e espero poder ter contribuído aí de alguma forma. Cada um faz aqui uma triagem, né? Uma autoanálise do que possa somar. Espero que tenha realmente
podido retribuir. E desejo a todos aí, a toda a população, saúde, né? Que é o nosso principal bem, que a gente possa superar aí esse momento de idade. E